Bem, é um prazer estarmos juntos e podermos partilhar a palavra de Deus. Hoje continuamos com a série Não é sobre ti, é sobre Jesus. E hoje vamos falar sobre o que é que custa falar a verdade. Ou qual é o custo do discipulado, se quiserem. Vivemos tempos em que dizer a verdade parece à partida uma virtude celebrada. As pessoas gostam que se diga a verdade. Valorizamos a autenticidade, promovemos a liberdade de expressão, aplaudimos quem diz o que pensa, até o momento em que essa verdade entra em confronto com os nossos desejos, com os nossos pecados e com a nossa conveniência. Neste momento, a verdade deixa de ser bem-vinda e transforma-se num incómodo grande na nossa vida. Nessas alturas, quem ousa manter-se fiel à verdade, quem ousa não vergar a coluna vertebral diante da verdade, já não é visto como corajoso. Passa a ser visto como intolerante, radical ou um perigoso homem ou mulher na sociedade. É curioso que a nossa cultura valoriza muito a verdade, mas apenas até ao ponto em que ela nos deixa desconfortáveis. Nós valorizamos a verdade dentro das nossas casas, desde que essa verdade não nos deixe desconfortáveis. Nós valorizamos a verdade no nosso local de trabalho, desde que essa verdade não nos deixe desconfortáveis. Nós toleramos a verdade aos nossos amigos, desde que essa verdade não nos deixe desconfortável nos ambientes onde estamos. E é precisamente neste ponto que encontramos João Batista. Ele não é um homem que vive de aparências ou de meias palavras. Ele é um homem que vive de acordo com a verdade. Ele é considerado por Jesus o maior homem nascido entre as mulheres. Porque ele, diante daquilo que seriam os medos que todos teríamos diante de falar a verdade, ele não vergou. Um profeta de voz firme, apaixonado pela verdade, apaixonado pelo reino, que não negociou os valores do reino. João disse a verdade a quem quer que fosse, inclusivamente ao rei Herodes. O rei que tinha o poder de o mandar prender e matar. E esta verdade de João levou-o à prisão. João não foi preso por cometer um crime. João não foi preso por iniciar uma revolta. João não foi preso por ter criado tumultos. João foi preso por ter dito ao rei que aquilo que ele estava a fazer era pecado. Não era somente um erro, era pecado à luz da palavra. Simples e direto. E por isso tão fatal para quem escuta e para quem profere. A verdade custou-lhe a liberdade e mais tarde vai-lhe custar a cabeça. Quando olhamos para este pequeno texto que vamos ler, de Lucas 3, 19 e 20, que hoje é tão pequeno que muitas vezes passamos por este trecho sem notar que ele está no texto bíblico. Somos confrontados com uma realidade que é muito maior do que aquela que conseguimos evitar. Seguir Jesus pode custar-nos tudo. Volto a dizer, seguir Jesus pode custar-nos tudo. A fidelidade à verdade, a integridade diante de Deus, a coragem de viver o Evangelho sem filtros. Tudo isto tem um preço. Porque teve um preço para o Pai. Teve um preço para Jesus. Foi precisamente esse o tema que marcou a vida de um pastor do século XX que também não vergou diante da verdade. Dietrich Bonhoeffer, pastor alemão, que enfrentou o regime nazi e que escreveu na prisão que a graça de Deus não pode ser uma desculpa para nós não fazermos nada. A graça de Deus derramada sobre nós na cruz do Calvário não pode servir de desculpa para nós não agirmos. Ele chamava isso uma graça cara, e era cara porque foi cara para Jesus. E por isso é cara para nós. Uma graça que transforma, mas que transforma a alto preço para quem a recebe. Bonhoeffer também pagou com a vida por defender a verdade. Hoje convido-te a caminhar nesta estrada estreita, desconfortável, mas que à luz da palavra nós consideramos que é verdadeira.
onde descobrimos que o discipulado não é um acessório de domingo, não é um verniz que colocamos sobre as unhas, um verniz espiritual, mas é uma entrega total, diária, uma cruz que carregamos na alma. Não porque sejamos heróis da fé, mas porque nada daquilo que vivemos é sobre nós, é tudo sobre Jesus. É provável que a maior prisão que precises enfrentar hoje seja a de viveres uma fé sem custo, que não custa nada. Essa fezada retira de ti a liberdade plena que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Então, não vos posso dizer que hoje vai ser uma mensagem fácil, mas pode ser uma mensagem que nos retira da apatia do dia a dia para compreendermos o que significa ser discípulo de Jesus. Vamos ler 2 versículos. Lucas 3, 19 e 20. Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por João, por causa de Herodias, mulher do seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João na prisão. Amigos, a fidelidade incomoda ao poder. A fidelidade à palavra incomoda qualquer poder que possa existir sobre a face da terra. João Batista aparece nas páginas do Evangelho como alguém absolutamente livre. Absolutamente livre. É livre das expectativas religiosas do seu tempo. Ele não está interessado em cumprir as expectativas do templo. É livre do sistema político. Ele não está interessado em cumprir as expectativas do poder político. É livre das necessidades de agradar aos homens e por isso ele aponta o erro. Ele é um homem completamente livre. Ele vivia no deserto, comia o que havia quando havia, vestia-se como um homem fora de moda, completamente fora de moda, para qualquer época, a não ser na pré-história que poderia parecer alguma coisa da moda, e acima de tudo falava com ousadia, uma ousadia que não pedia licença, que não fazia cálculos, que não imaginava aquilo que eu vou dizer, como é que a pessoa que está à minha frente vai interpretar. Ele não fazia esses cálculos, porque mais importante do que aquilo que a outra pessoa pensava, era aquilo que o Pai queria que ele dissesse para que houvesse transformação na vida da outra pessoa. Ele sabia qual era a sua missão, preparar o caminho para o Messias. Se não houvesse arrependimento, se não há arrependimento, o Messias não entra na vida das pessoas. E nessa missão não havia espaço para silêncios, porque João tinha muito claro, a urgência era tão grande que qualquer perda de possibilidade de falar do Evangelho podia fazer com que a pessoa que está à sua frente caminhasse para sempre longe de Deus. A urgência que havia era de transformação. Por isso é que João era tão direto. Quando Herodes Antipas, o governador da Galileia, decide tomar para si Herodias, que era a mulher do seu meio-irmão, Herodes Filipe, João não fica calado e ele não diz, olha, isso é um erro. Não, ele diz, isso é pecado. E como o pecado era público, João fala publicamente desse pecado. E condena publicamente um pecado que toda a gente sabia e tinha acesso a ele. E faz isso de forma direta e repetida, à boa maneira profética. Coisa que nós fomos perdendo ao longo dos séculos. Esta voz profética que confronta quem anda longe do Pai. Então, João não tenta abrir uma porta para uma negociação. Vamos ver como é que podemos solucionar este problema. João diz, há um problema, esse problema é pecado e tu estás a cometer pecado. Não há negociação diante do pecado. Diante do pecado que nos afasta de Deus, amigos, não há negociação. Porque qualquer negociação diante do pecado é possibilitar que ele se estenda e se propague e que mine as pessoas que estão à volta. O compromisso de João não era com Herodes. Era com Deus.
o nosso compromisso, seja qual for a pessoa que está ao nosso lado, primeiramente, não é com essa pessoa, é com Deus. E a partir do momento que invertemos estes papéis, nós passamos a minar a mensagem que o Senhor nos dá para levar a quem está ao nosso lado. Passamos a negociar. É por isso que João é preso. No texto que lemos, mostra uma realidade clara e seca. Herodes, incomodado com a verdade, manda prender João. E pensamos que aqui encerra-se o capítulo. João foi preso, acabou. Como se fosse fácil para Herodes estar a jogar tabuleiro, pega na peça, manda para fora. Acabou-se. Mas o que Herodes não percebe, e às vezes também nós esquecemos durante muito tempo, é que prender um profeta nunca detém a palavra. Nós podemos prender profetas, podemos espancar profetas, podemos lançar fora profetas. A palavra de Deus não se detém quando nós prendemos profetas. A prisão de João, marcada, na verdade, pela transição para algo maior, para o ministério de Jesus. É isso que ela declara. A prisão de João diminui para que Cristo cresça. Este é o momento que nós vamos começar a ver para a semana que vem, mas este momento marca uma transição grande. Mas não vamos fugir já para Jesus, vamos guardar isso para a semana que vem. Com honestidade, estarias disposto a perder a liberdade por aquilo que acreditas? Não tenho que responder, mas tenho que pensar. Este não é um momento em que o nosso cérebro fica em branco. Estarias disposto a perder a liberdade por defender aquilo que acreditas? Estarias disposto a manter a fidelidade a Deus, mesmo que isso te isole e traga consigo a perda de amigos, estatuto social e mesmo de segurança? Estarias disposto a isso? A fidelidade de João não é exuberante. É crua, solitária, dolorosa. Em tudo isso há uma fidelidade que é profundamente verdadeira. João não mede as consequências quando serve o Pai. Ele apenas serve o Pai, independentemente das consequências. Neste tempo em que o cristianismo já foi tantas vezes moldado por mensagens de conforto e não de confronto, nós esquecemos que o cristianismo é uma mensagem de confronto com o nosso pecado, não é de conforto. Nós somos confrontados com quem o Pai é e com aquilo que nós somos, para que haja mudança. Se nós apenas apelamos ao conforto, não há mudança no confronto. Então, num momento em que nós vivemos um cristianismo de conforto, a figura de João incomoda-nos. Incomoda-nos muito. Porque parece uma coisa do Antigo Testamento. Ele lembra-nos que obedecer a Deus pode não nos poupar da prisão. Pelo contrário, ser fiel ao Pai pode nos levar diretamente para a prisão. João Batista também nos recorda que há ocasiões em que a única forma de sermos fiéis é dizer aquilo que ninguém quer escutar. Não temos que ser mal educados, não temos que ser agressivos, temos que ser fiéis à palavra. João podia ter ficado calado. Ele podia ter suavizado as palavras, podia ter escolhido o momento para falar com mais diplomacia, mas a sua vida não era sobre ele, era sobre aquele que estava a chegar e havia urgência, que as pessoas se arrependessem para conhecer o Jesus. Os holofotes não estavam apontados para si, mas para aquele que era maior do que ele e que era o caminho, a verdade e a vida. João sabia que Jesus seria revelado. E ao ser revelado, o próprio João iria diminuir. O seu tempo era curto para anunciar a palavra. Era muito curto. Até ao ponto em que o seu desaparecimento vai acontecer numa cela escura. Só. Onde finalmente irá perder a cabeça. Talvez por causa desta fidelidade, mais tarde, Jesus vai dizer: entre os nascidos de mulher não houve ninguém como João. Porque João não vergou 1 milímetro a coluna diante do pecado. Ele manteve-se fiel, 100% à palavra. Se João Batista é um exemplo bíblico de um homem de fidelidade à verdade, que levou à prisão, no século XX há outro grande homem que
cujo paralelo é muito parecido. Dietrich Bonhoeffer é uma expressão marcante no século XX, um homem cuja fidelidade num culto moderno, num culto civilizado, numa sociedade que tinha tudo para fazer as coisas diferentes, porque já tinha passado pela ressurreição, já conhecia a história da igreja, ou seja, a sociedade estaria preparada, teria outros instrumentos para lidar com aquilo que estava a acontecer. Um homem que não se vergou diante da atrocidade que estava a acontecer, e as consequências para ele foram dramáticas. Bonhoeffer era um pastor luterano, teólogo, professor universitário, catedrático, e uma voz que se levantou contra a ideologia neopagã do nazismo. Mas mais do que isso, ele era profundamente comprometido com a verdade de Deus, com a autenticidade do Evangelho. E este foi o compromisso que ele nunca recusou. Foi pactuar com uma fé que era cómoda. Ele não estava disposto a ver o que estava a acontecer à sua volta e ficar calado. Foi essa teimosia em seguir Cristo. Foi esta teimosia que o conduziu até à morte, passo a passo. Primeiro para a cela, numa prisão nazi, depois até ao cadafalso, onde vai ser enforcado, semanas antes do fim da guerra. Bonhoeffer, na prisão, acaba por escrever um livro, O Custo do Discipulado. Eu peço desculpa, antes de ir para a prisão, escreveu um livro chamado O Custo do Discipulado. Nele, este pastor vai distinguir o que é a graça barata e a graça cara. A graça barata, diz ele, é aquela que prega o perdão sem arrependimento, o batismo sem compromisso, a ceia sem transformação. É uma graça que justifica o pecado, mas não o pecador. É uma fé sem cruz, sem sacrifício e sem Jesus. A graça cara é a graça que transforma, que exige tudo. Porque exigiu tudo a Jesus. É a graça que nos chama a seguir a Cristo, não como espectadores confortáveis, mas como discípulos crucificados. Bonhoeffer escreve, quando Cristo chama um homem, ele convida-o para vir e morrer. Esse é o convite dos discípulos. E não é uma figura de estilo. No caso dele, foi literal. A sua participação ativa na resistência contra Hitler não era movida por uma ideologia política. Isso não lhe interessava muito. Mas por uma identidade teológica, por amor a Deus e por compaixão a todos os homens e mulheres que estavam a passar dificuldades, que eram perseguidos, que eram mortos, na mão de um dos muitos anticristos que o mundo já viu. Ele não conseguia aceitar que o nome de Cristo fosse usado para justificar um regime de ódio, de opressão e de morte. O nome de Cristo não pode ser usado em nenhum momento quando há ódio, opressão e morte. Por isso, recusou a calar-se, recusou esconder-se atrás de um cristianismo de fachada que se encontrava aos domingos de manhã para louvar ao Senhor. Bonhoeffer recusou isso e foi preso por isso. Bonhoeffer, como João Batista, não vergou a coluna vertebral. Fez, por isso, com que fosse preso e tal como João Batista foi executado. Mas o mais desafiante nesta comparação não é como acabou. Apesar de nós acharmos como acabou, é realmente aquilo que nos comove mais. O mais importante é como começou. Porque é como começa que é realmente importante. É a verdade estava presente na vida destes homens, num contexto onde não estavam dispostos a negociar a verdade do Evangelho. O que importa não é o fim, é o começo. Sempre que nós estamos dispostos a negociar a verdade, a nossa coluna espiritual dobra-se e parte. E nós não temos nada para testemunhar àqueles que estão à nossa volta. Ambos viram o Evangelho como algo absoluto. O Evangelho não é um acessório. O Evangelho tem que ser vivido na sua plenitude para ser realidade na nossa vida. Ambos sabiam que a fidelidade a Deus não se mede pelo número de pessoas que vão ao domingo à igreja. E acreditem, tanto João Batista como Bonhoeffer, João Batista não era igreja, mas tinha muitas pessoas, toda a Jerusalém e a Judeia iam ter com João Batista. As igrejas na Alemanha estavam cheias na altura da Segunda Guerra Mundial.
Mas nenhum dos dois considerou que isso era o indicativo de que aquelas pessoas estavam a viver o Evangelho. Como dirá numa das suas cartas, Bonhoeffer: não terei o direito de participar na reconstrução da vida cristã na Alemanha após a guerra, se não tiver partilhado as provações desse tempo com o meu povo. Bonhoeffer tinha estado nos Estados Unidos, podia ter ficado nos Estados Unidos a dar aulas. Ele foi pastor em Londres. Ele esteve em Espanha. Ele procurou muitos sítios. Era pastor num seminário. Ele podia ter dito: que vida confortável que eu tenho. Por que é que eu me vou chatear com isto? Tudo passa. Mas ele não se colocou debaixo da sombra do conforto, enquanto havia homens e mulheres à sua volta que estavam a morrer, a ser desprezados e a ser deixados de lado. Amigos, a maior tragédia da igreja de hoje não é a falta de liberdade. Como nós podemos ver onde é que a igreja mais cresce. A maior tragédia não é a falta de liberdade. A maior tragédia é a facilidade com que trocamos a verdade pelo conforto, a santidade pela popularidade, o discipulado pela pertença cultural. Bonhoeffer e João Batista lembram-nos que seguir Jesus é uma decisão radical e que nos vai custar caro se nós a levarmos a sério. Mas também lembram-nos que a recompensa por isso, a recompensa por isso é o próprio Senhor Jesus ao nosso lado para todo sempre. Nunca mais estaremos sozinhos e teremos a certeza que à mesa do Pai temos um lugar marcado para nós. A cruz não é só um lugar de reconciliação entre o ser humano e Deus. É também um lugar de escândalo para o mundo. O escândalo da entrega, da vulnerabilidade, da opção radical por amar aqueles que o mundo não quer amar. Amar aqueles que o mundo prefere rejeitar. Porque se perdemos o amor por aqueles que estão ao nosso lado e que o mundo prefere ignorar, se perdemos o amor por aqueles que morrem a atravessar o Mediterrâneo para chegar à Europa, perdemos o amor à imagem do próprio Deus. Nos últimos dias, Portugal viu acender-se um debate extraordinariamente pobre e triste em torno da sua identidade. Um discurso e um debate onde se viu os medos que existem e a capacidade ou a recusa de aceitar pessoas diferentes de nós no nosso meio. O discurso pronunciado no 10 de junho pela escritora e conselheira de Estado Lídia Jorge foi suficiente para desinstalar a apatia, incomodar certezas e fazer emergir como um vulcão adormecido as vozes que possuem muito medo. No discurso, ouvimos falar de hospitalidade, de justiça e de uma pátria que não se fecha entre muros nem se defende em trincheiras. De um povo que sempre foi construído por muitos povos e que dos muitos povos criou uma identidade. Porém, a nossa mente tem sempre conceitos prévios que nos levam a exaltar aquilo que nos deixa mais confortáveis. Então a resposta ao discurso mostrou sentimentos de insegurança, de ira, de agressividade e de uma necessidade de autopreservação que afasta o outro de estar perto de nós. Simplesmente porque é diferente de nós. Porque não há espaço para acolher aquilo que é diferente de nós. Amigos, imaginem se no século XVI, quando os europeus saíram em caravelas e andaram por meio mundo, se o remédio fosse esse. Chegaram aos locais, diferente daquele que é a nossa pátria, e não querer mover culturalmente aqueles que lá estavam. É natural, quando pessoas se deslocam, levem as suas culturas. Mas aqui radica um problema teológico profundo. E que Jesus elimina. Aliás, o verdadeiro cristianismo eliminou, aliás, nunca o colocou. O cristianismo de Jesus não se considera moralmente superior a nenhuma outra religião. O cristianismo de Jesus não se considera moralmente superior a nenhuma religião. Jesus não se considera moralmente superior a ninguém.
O que o cristianismo faz é resgatar da miséria humana em que cada pessoa vive o estado em que está para as conduzir para a casa do Pai. O cristianismo não serve para que homens e mulheres digam que eu sou melhor do que tu. Serve para dizer, eu sou teu servo e vou servir-te até à morte. Lamentavelmente, o mundo nunca suportou profetas enviados por Deus. O mundo não tolera quem fala a verdade e não sabe lidar com a verdade que incomoda. Ao olhar para João Batista, vemos um homem que não se vendeu à conveniência, que não procurou agradar o poder, que não teve medo de nomear o pecado, mesmo quando o pecado se vestia de coroa. João foi preso e foi silenciado, mais tarde acabaria morto. E a causa dessa morte não é nenhum crime, é a verdade. João foi preso por amar mais a verdade do que a sua vida. Quando falamos que temos que carregar a cruz, nós confundimos muitas vezes o que isso significa, porque achamos que carregar a cruz é carregar a cruz do nosso pecado, amigos. Essa cruz já foi carregada por Cristo há muito tempo. A cruz que nós falamos que temos que carregar não é o nosso pecado. O nosso pecado já foi levado nas costas de Cristo. Quando nós pecamos, caímos e nos levantamos. Não nos levantamos porque carregamos uma cruz o tempo suficiente para ela deixar de ser pesada. Cristo já carregou os nossos pecados todos. Aqueles que já fizemos e aqueles que ainda vamos fazer. O pecado foi carregado por Cristo na cruz do Calvário. As cruzes que nos fala o Evangelho é a cruz da vida. Das pessoas que estão à nossa volta. E podem ter muitos nomes. Pode ser a cruz de um imigrante invisível. De uma criança que atravessa o Mediterrâneo quase às portas da morte. De uma família que procura pão e encontra preconceito. De um jovem que não fala a língua, mas carrega no olhar o anseio de possivelmente no futuro voltar a ver os seus filhos. Essas são as cruzes que temos que carregar hoje. Essas são aquelas que pesam. E nós continuamos muito presos àquilo que é o nosso pecado, quando o nosso pecado já foi resolvido há muito tempo. Só que enquanto andamos à luta com isso, ficamos confortáveis nos bancos e não carregamos as verdadeiras cruzes que devíamos carregar nos dias de hoje. Continuamos em lutas existenciais connosco mesmo, quando há um mundo que se está a afundar na miséria, longe do Pai. E nós não saímos das igrejas. Hoje carregar a cruz pode significar escolher amar, quando o discurso dominante é o do medo e da intimidação. Dar voz a quem foi silenciado, mesmo que isso traga rejeição. Construir pontos onde se levantaram muros. Perder privilégios, segurança e prestígio, mas não vergar na integridade. Bonhoeffer dizia que quando Cristo chama um homem, chama para morrer. E cada um de nós tem que saber para aquilo que tem que morrer nos dias de hoje, se quer seguir Cristo. Se dissermos que não temos que morrer para nada, temos que voltar ao início do Evangelho e saber se queremos seguir Jesus ou não. Porque podemos ter que morrer para a indiferença, podemos ter que morrer para o egoísmo, podemos ter para um egoísmo que nos leva a proteger só os nossos, como se só os nossos fossem importantes. Morrer para uma lógica tribal, nacionalista ou mesmo racista de um povo que acha que não o é, mas todos os povos são. Para o que é que temos que morrer hoje para seguir a Cristo? Porque nada disto tem lugar no reino do Pai. A indiferença não tem lugar no reino de Deus. O egoísmo não tem lugar no reino de Deus. A lógica tribal não tem lugar no reino de Deus. O nacionalismo e o racismo não têm lugar no reino de Deus. E nós temos que saber o que é que queremos defender. Se o reino de Deus, se o nosso conforto na terra. E se queremos defender o nosso conforto na terra, então o que o assumamos? Porque o reino de Deus não nos está reservado. Não está. O Evangelho é radical, porque crê na dignidade de todos os seres humanos. Todos os seres humanos são dignos diante do Pai. E como é que eu sei isso? Porque essa dignidade foi selada na cruz.
quando aquele homem, filho de Deus, morreu por mim, um pagão, não judeu, que vivia fora do povo. E ele morreu por mim. Morreu por mim, comia carne de porco. Morreu por mim, que era tão diferente daquele povo, e ele morreu por mim. É por isso que eu sei que o Evangelho é inclusivo e traz dignidade a todo o ser humano. Porque não há ninguém mais indigno do que eu, e ele morreu por mim. Na cruz, Jesus não morreu apenas por ti, por mim, que estamos dentro das igrejas. Ele morreu por todos. Por todos aqueles que não conhecemos, como Zaqueu. Por todos aqueles que te assustam, como o endemoninhado de Gezara. Por todos aqueles que querem retirar a tua dignidade e o teu conforto, como o publicano Mateus. Ele morreu por todos. É por isso que o discipulado de Jesus é um desafio ético, político, social, mas profundamente espiritual. Profundamente espiritual. Seguir Jesus é correr o risco de ser mal interpretado, é correr o risco de ser ingênuo, de ser considerado traidor, de ser considerado utópico. Seguir Jesus é estar disposto a dizer, como João, como Bonhoeffer, como Lídia Jorge, como tantas pessoas sobre a face da terra nos dias de hoje: eu não me calarei, ainda que isto me custe o lugar, a reputação ou mesmo a vida. Eu não me calarei. Porque enquanto nós mantivermos a nossa boca fechada, haverá homens e mulheres a morrer à nossa porta. Eu não me calarei. Então, carregar a cruz não é uma penitência. Nós não carregamos a cruz por penitência. Não é castigo. O castigo já foi tomado em Jesus. Não é um peso imposto por um Deus distante e opressivo. Carregar a cruz é um ato de identidade. Quem olha para nós, discípulos de Jesus, tem que ver uma cruz às nossas costas. É a nossa identidade. Eu sei que gostamos de ver estilizada nas igrejas, nos nossos carros, mas é sobre o nosso ombro que ela deve estar visível. É um ato de profunda identidade. É um testemunho silencioso e poderoso que pertencemos ao Senhor. A vida não é nossa, é do Senhor. Carregar a cruz é a resposta dos filhos ao amor do Pai. O Pai que tanto nos ama e que nós amamos tanto. É por amor que carregamos a cruz de quem está ao nosso lado. E a cruz não é o fim, como o importante na vida de João e de Bonhoeffer. Não foi a morte. A cruz é o início. É o início de quem realmente somos e fomos projetados a ser. Antes de carregares a tua cruz, Cristo já a carregou por ti. Por isso não tens que a carregar. Carrega a cruz dos outros que não conhecem Jesus. Antes de te pedir que morras para ti mesmo, Ele morreu por ti. E quando tu escolheste viver para Ele, então podes compreender a verdade profunda da tua existência. És um filho amado. És uma filha amada, em quem Deus tem muito prazer. Deus tem muito prazer em ti. És filho, és filha. Independentemente daquilo que decidas fazer hoje, Deus continua a amar-te. Pensa na resposta que queres dar a esse amor. João Batista não deu a sua vida porque era forte, mas porque sabia a quem pertencia. Bonhoeffer não foi para a prisão porque gostava de sofrer, mas porque sabia que não podia trair a sua vocação, nem o nome de Cristo que habitava nele. Eles viveram e morreram com coragem porque sabiam que a sua identidade não estava em salvar a sua pele, mas em pertencer a um reino maior. Um reino muito maior do que aquilo que nós conseguimos ver com os nossos olhos. Onde a fidelidade vale mais do que a fama. Onde a obediência vale mais que o sucesso. Onde o amor do Pai é maior de todas as recompensas. Se tentaste seguir Jesus sem te deixares amar por Ele, se tentaste ser discípulo, mas viveste com medo de falhar, se tentaste carregar pesos que Deus nunca te pediu para carregar, então escuta as palavras que Deus diz a Jesus e que são para ti também. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Porque estas palavras
não são só para Jesus. São para ti também, porque em Cristo tu foste adotado. Em Cristo tu foste chamado. Em Cristo tu foste selado com o Espírito. Em Cristo tu foste marcado pela graça. Por isso, quando decides ser discípulo comprometido de Jesus, esse não é o fim de quem tu és. É o nascimento, é o florescer de tudo aquilo que tu foste chamado a ser. Carregar a cruz é duro. É muito duro carregar a cruz. Mas vale a pena. Porque seguimos a nossa identidade, seguimos a nossa missão e reconhecemos o nosso nome. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, que está vivo no nosso meio para toda a eternidade. E com Ele viveremos, juntamente, para a sua glória, através de Cristo Jesus. Então, não é sobre nós o que nós estamos a viver. Nunca foi. Mas pode ser através de ti e contigo. Segue-o com coragem, com fidelidade, com esperança e com fé. Vê nesta semana onde o Senhor te quer falar a verdade. Pode ser dentro da tua casa. Pode ser no teu local de trabalho. Pode ser na tua família, no teu grupo de amigos. Pode ser contigo próprio. Fala a verdade. Mantenha a coluna direita, por amor ao Pai. Amigo, não há outro caminho onde a tua vida tenha mais valor do que nas mãos daquele que deu tudo por ti. Que o Senhor nos ajude a descobrir essa verdade e não negociar aquilo que Jesus não negociou e que tantos homens e mulheres ao longo da história não negociaram e permitiu que hoje estivéssemos aqui, neste lugar, a anunciar o Evangelho. Mas que seja o Evangelho do arrependimento, da conversão e da transformação. De uma santidade que se vê a olhos vistos, quem olha para nós. Porquê? Porque quem olha para nós vai ver as cruzes que com muito amor nós carregamos. Porque é com muito amor que carregamos as cruzes. Então, saúde, porque sei que muitos de vós carregam cruzes. E saúde-os mesmo. Uma cruz nunca é fácil de carregar. Tem peso. A madeira é áspera. E muitos de vós carregam cruzes dia após dia. Não as vossas, como disse, as vossas, Cristo já carregou. E vocês estão conscientes. E se não estiveram até agora, podem ficar conscientes a partir de agora. A vossa cruz, Cristo já carregou. Mas é a cruz daquele que está ao vosso lado. Aquele que está ao vosso lado pode não ter consciência disso. Então nós temos que ajudar. Então eu sei que muitos de vós carregam essas cruzes. Com dor, porque magoa no ombro. Com sacrifício daquilo que podiam estar a fazer, mas que decidem não fazer para carregar essa cruz. Mas por o fazerem com amor. Por amor. Então que Deus vos continue a alentar. Porque o galardão está garantido. O galardão está garantido para todos nós. Que seguimos Jesus. Amém.